Oi, eu sou a Jéssica e é muito comum as pessoas não saberem o que é um CAPS, até porque um CAPS faz parte do Sistema Único de Saúde e muitas pessoas não têm muitas informações sobre o que é o Sistema Único de Saúde propriamente dito, né? Então nesse vídeo eu vou explicar o que é um CAPS e o porquê ele é tão importante para a saúde pública e também para a saúde mental no Brasil. Tem todo um percurso histórico do porquê um CAPS foi criado, mas antes disso eu vou dar um panorama pré-CAPS, que é um panorama pré-reforma psiquiátrica. Se você quer qualquer informação mais específica sobre isso, eu fiz toda uma playlist lá em maio falando sobre a luta antimanicomial, então toda semana teve vídeo sobre isso. Inclusive eu dou uma pincelada sobre o CAPS. Então antes da reforma psiquiátrica no Brasil, ou seja, antes de criar leis para atendimento com pessoas em saúde mental, se tinha toda uma perspectiva que pessoas com sofrimento psíquicos elas eram colocadas em hospitais psiquiátricos, os famosos manicômios. E esses locais, eles eram insalubres com más condições de trabalho, tanto para os trabalhadores de saúde mental, como principalmente para as pessoas que estavam pacientes lá. E como eu disse antes, a explicação melhor, mais aprofundada sobre a luta antimanicomial e sobre a reforma psiquiátrica está aqui nessa playlist. A partir da implementação da nova Constituição em 88, a Constituição Cidadã, e também a implementação do SUS pela Lei 8.080 de 1990, eu vou citar diversas portarias, diversas leis aqui, então eu vou deixar todas essas leis linkadas aqui nesse vídeo. Foi se pensando novas formas de saúde, então se viu lá na Constituição e também nessa lei orgânica aí do SUS que saúde é direito de todos. E claro, foi se construindo dispositivos de atenção em saúde de vários formatos aí. Mas é só em 2001 que foi criada a Política Nacional de Saúde Mental. A gente diz que a sua aprovação, a sua implementação, ela foi uma implementação tardia, ela já deveria ter sido aprovada antes. Tem até um documentário que fala um pouco mais sobre a implementação dessa lei. Eu não lembro do documentário, mas eu vou deixar ele linkado aqui no vídeo, aqui embaixo. Então essa Política Nacional de Saúde Mental de 2001, ela fala sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. E basicamente vai dar uma nova direção para a saúde mental dentro do Brasil. E também, e principalmente, visando a redução progressiva dos leitos psiquiátricos. Ou seja, tendo uma perspectiva de progressivamente, né, aos poucos, indo tirando as pessoas desses manicômios. Até porque eram muitas pessoas que estavam em manicômios naquela época. O que, na verdade, tem muita gente ainda, né, que não saiu. Basicamente, começou a se olhar para essas pessoas, verem que elas são cidadãs também, de direitos, e também de participação social. E que essas pessoas poderiam sim participar da sua comunidade, da sociedade que a gente vive. E aí em 2002, um pouquinho depois da implementação dessa Política Nacional de Saúde Mental, é que se insere a Portaria 336, que é basicamente uma portaria que vai descrever como é que um CAPS funciona. Para quem não sabe nada sobre CAPS, um CAPS basicamente vai ser um centro de atenção psicossocial. Nesse processo de reforma psiquiátrica, o CAPS ele é visto como o principal serviço substitutivo dos hospitais psiquiátricos. Ele vai ser considerado o principal local de tratamento para pessoas que têm transtornos mentais severos e persistentes. Então existe algumas modalidades de CAPS, de centros de atenção psicossocial. Geralmente são pessoas que possuem sofrimento psíquico aí agravante, crônico e que muitas vezes são incapacitantes. Então, o CAPS 1, ele vai atender regiões ou cidades que possuem pelo menos 15 mil habitantes. Geralmente, esse tipo de CAPS, ele é um CAPS de cidade pequena. Então, ele vai receber pessoas de todas as faixas etárias e com diversos tipos de demandas em saúde mental. Já um CAPS 2, ele vai receber uma população um pouco maior, né? Populações com pelo menos 70 mil habitantes de todas as faixas etárias, isso quando não tem outros tipos de CAPS. Esses dois CAPS, tanto o 1 quanto o 2, eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, geralmente nesses horários comerciais. Já o CAPS 3, ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E é um CAPS que vai ser implementado numa cidade com pelo menos 150 mil habitantes. E a peculiaridade do CAPS 3 é que ele possui leitos de permanência, que são leitos diferentes de leitos de hospitais psiquiátricos. Por isso que se chama leitos de permanência e não leitos de internação, porque não é no hospital, já para começar por aí. E tem toda uma característica diferente de uma internação psiquiátrica, até mesmo pelo
tempo que a pessoa permanece nesses leitos. A gente pode ver então que existe o CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3, e isso é em relação à população que existe naquela região ou cidade. E aí existe os CAPS específicos de uma população específica, como por exemplo o CAPS-I, que é o CAPS infantil e para adolescentes. Então, em teoria, aí atende pessoas de 0 a 17 anos e 11 meses. E esse CAPS-I, ele pode ser um CAPS 2 ou um CAPS 3, ou seja, um CAPS de uma população de pelo menos 70 mil habitantes ou de uma região que possui uma população de pelo menos 150 mil habitantes, e que é 24 horas no caso. E outra população específica é o CAPS-AD, que é o CAPS álcool e outras drogas, que vem aí com o viés de atender pessoas que possuem sofrimento psíquico relacionado ao uso de substâncias psicoativas, que está sim inserido dentro da política de saúde mental. E um CAPS-AD, novamente, é muito parecido com o CAPS-I, ele pode ser tanto 2 quanto CAPS 3. Então, basicamente, esses são os tipos de CAPS que você pode ver aí implementados em diferentes cidades. E geralmente, quando você vê um CAPS, que é um CAPS 2 ou um CAPS 3, que não tem essa população específica, como infantil e adolescente, e AD ou AD, então é um CAPS para pessoas que possuem diagnóstico ou que possuem sofrimento psíquico agravante, severo ou persistente, e muitas vezes não vai ter uma relação com álcool e outras drogas, ou não vai ser criança ou adolescente. Como, por exemplo, pessoas que possuem diagnóstico de esquizofrenia ou transtorno bipolar, que vai precisar de uma atenção mais intensiva e sim, vai se direcionar para o CAPS. E o ano passado, bem no finalzinho do ano, em dezembro, surgiu uma nova portaria, que é a 3.588. Eu não sei muito ainda, eu não estudei o suficiente sobre essa portaria nova. Inclusive, dentro dessa portaria, ela visa a implementação de um CAPS 4, que é outro tipo de modalidade de CAPS que eu ainda não tenho conhecimento, porque eu não vi na prática como é que é. Não vi nenhum local implementar ainda. Essa portaria, ela tá gerando diversas controvérsias, principalmente em relação ao financiamento de leitos em hospitais psiquiátricos. Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos hospitais psiquiátricos e trabalhando numa lógica manicomial, com violação de direitos de pacientes, ou seja, ainda temos muitos manicômios funcionando. Enfim, eu só queria mesmo fazer uma introdução sobre o que é um centro de atenção psicossocial. Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo, ou então ser um membro do grupo do Discord que eu fiz, o link tá aqui embaixo, e você sempre pode me adicionar nas redes sociais e me deixar lá um comentáriozinho, um direct. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!